Vamos falar nesse vídeo a respeito do conceito de serviços de limpeza para a incidência do imposto de renda retido na fonte. Esse tema tem aplicação exclusivamente para as entidades que estão nas linhas C e D do nosso QSO e, assim mesmo, apenas em relação às obrigações da coluna número 2, que diz respeito à retenção de imposto de renda retido na fonte na contratação de pessoas jurídicas. E para explicar melhor o assunto, a gente precisa esclarecer que entre os serviços sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, em se tratando de beneficiário pessoa jurídica, estão aqueles listados no artigo 649, que fala dos serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. Segundo a Instrução Normativa número 34 de 89 e o Ato Declaratório número 9 de 90, a retenção de imposto de renda de pessoas jurídicas incide somente se a limpeza for executada sobre bens imóveis, excetuadas aí as reformas e obras assemelhadas. A alíquota que incide sobre as notas fiscais de serviços de limpeza e conservação é de 1% do rendimento pago ou creditado. Mas aí surge a dúvida: o que está compreendido dentro do conceito de limpeza de bens imóveis? A Receita Federal do Brasil não regulamentou adequadamente a retenção do imposto de renda de pessoas jurídicas e isso ensejou dúvidas como essa que estamos apresentando neste vídeo. É que a limpeza de bens imóveis está definida como sujeita à retenção do imposto de renda, mas existe uma omissão legislativa em relação ao conceito de limpeza de bens imóveis. E isso acaba redundando em dúvidas que são normalmente resolvidas se nós tomarmos como parâmetro o conceito que consta lá da Instrução Normativa número 459 de 2004. É sobre isso que eu quero falar um pouco melhor na tela seguinte. É que nessa Instrução Normativa 459, nós encontramos a regulamentação da retenção das contribuições sociais, da CSLL, PIS e COFINS. Nós não temos nessa instrução normativa um conceito de limpeza elaborado para fins de retenção do imposto de renda na fonte. Como não há uma instrução normativa que regulamenta detalhadamente a retenção do imposto de renda de pessoas jurídicas, nós sugerimos que em situações como essa se tome de empréstimo o conceito que consta lá da instrução normativa que regulamenta uma obrigação bastante semelhante, que é a obrigação de reter as contribuições sociais nos pagamentos a pessoas jurídicas. E segundo o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º dessa IN 459, são serviços de limpeza, conservação ou zeladoria os serviços de varrição, lavagem, enceramento, desinfecção, higienização, desentupimento, detetização, desinsetização, imunização, desratização ou outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou áreas de uso comum. Essa redação que foi trazida pela Receita Federal para regulamentar a retenção das contribuições sociais era uma redação quase idêntica àquela que vigorava na época na Instrução Normativa número 100 do INSS, que regulamentava a retenção previdenciária. Essa definição legal foi tomada de empréstimo e algumas pequenas alterações foram feitas, mas pelo menos houve uma definição que passou a nortear a atuação dos tomadores de serviços de limpeza e conservação. Considerando que essa definição legal coloca os serviços de detetização, desentupimento e outros similares dentro do conceito de limpeza, a gente quer enfatizar neste vídeo que os tomadores de serviços devem fazer a retenção do imposto de renda também nestes casos, ou seja, não somente na limpeza predial convencional, aquela onde normalmente se terceiriza mediante o fornecimento de mão de obra de uma empresa prestadora, mas também nos serviços especializados de limpeza, como na desinfecção, no desentupimento, na detetização, na imunização,
e outros similares, também o tomador de serviço deve atentar para essa obrigação legal, especialmente se o tomador for uma entidade da linha C do nosso QSO, ou seja, um órgão, autarquia ou fundação do Estado ou do município, porque nestes casos a incidência da retenção vai ensejar também um acréscimo de receita em prol do Estado ou do município, já que a retenção do imposto de renda é apropriada por essas entidades nas hipóteses em que a lei prevê.